O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Senhoras e senhores, no ar, o programa Direito.com. Contamos aqui com a participação de ilustres representantes da advocacia previdenciária, da magistratura. O programa Direito.com que acontece toda segunda-feira, às 21 horas, aqui no site www.uptv.com.br. O tema dessa noite é a PEC das empregadas domésticas, um tema que fomenta muitas dúvidas. Nós temos aqui hoje a doutora Ivani Contini Bramante, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, que vai falar um pouquinho sobre esse tema para nós. A doutora Ivete Sissi, que também é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de São Bernardo. Estaremos aqui hoje falando sobre a PEC das empregadas domésticas. Você é a favor ou contra a hora extra das empregadas domésticas? Tragam as suas perguntas, mande as suas perguntas, participe de nossa enquete. O programa está no ar, mande as suas dúvidas. Tenho certeza que há muitas dúvidas sobre esse tema. Afinal de contas, você tem uma empregada doméstica, terá uma empregada doméstica, você é a empregada doméstica? E há uma dúvida muito grande, porque as pessoas acham que empregada doméstica é só aquela que trabalha na casa, né? Só a mulher, e na verdade empregado doméstico é o motorista particular, é a pessoa que trabalha como caseiro, também é considerado empregado doméstico, a pessoa que trabalha em casa, o piloto de helicóptero que trabalha com uma pessoa particular, ele também pode ser considerado empregado doméstico. Então estão nesse rol todas essas pessoas e muitas outras que são considerados empregados domésticos. E as dúvidas, né? O que já foi aprovado, o que ainda não foi aprovado, o que já está em vigor, o que ainda falta regulamentar. Essas e outras dúvidas é o que nós vamos tirar aqui no programa Direito.com. Mandem as suas perguntas, participe da nossa enquete. O nosso Facebook já está bombando de perguntas, muitas pessoas já participando da enquete, a enquete da semana. Você é a favor ou contra as horas extras do Direito.com. E esse programa é um oferecimento dos patrocinadores, né, e apoiadores do programa. Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e a sua solidez junto aos seus clientes. UpVision Salão e Spa, responsável aqui pelo meu visual, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência, aliado à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. Fera Brasil, especializado em oferecer soluções em impressões e tecnologia para a sua empresa com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. A Fera que é responsável por essas nossas canequinhas, que aqui nos ajudam para a gente tomar um pouquinho de água durante o programa, ela que confecciona as canecas para nós. E, claro, a UpTV, que eu agradeço desde sempre pela confiança em poder proporcionar esse programa para a gente, de poder trazer informação e interatividade do programa Direito.com. É a primeira TV web da região do ABC, com estúdio próprio, sistema digital com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. Então nós estamos aí na mídia, tanto nacional e internacional, as pessoas acessando, as pessoas procurando em busca de informação. E vamos dar aqui o boa noite para as nossas convidadas de hoje. Eu ainda não trouxe homem para o programa, mas serão trazidos, se Deus quiser. O boa noite aqui às doutoras advogadas, doutora Ivete Sissi, advogada. Boa noite, doutora Ivete, obrigada por participar do nosso programa. Eu quem agradeço o convite, muito obrigada, viu? A doutora Ivani Bramante. Boa noite, doutora Eliane. Presença. É um prazer estar aqui. Uma sumidade
do direito do trabalho, uma pessoa que tem muito reconhecimento aqui no Brasil com relação ao direito do trabalho, uma grande conhecedora desse direito sindical, principalmente, né, da professora Ivani Bramante. A gente vai apresentar alguns slides e a doutora Ivete vai explicar um pouquinho sobre o tema do direito da PEC das empregadas domésticas, do que foi já aprovado, do que ainda não foi aprovado, para que a gente tenha uma noção e separar um pouquinho essas coisas, que é isso que na verdade vai gerar toda a discussão aqui do nosso programa. Roda aí, Guilherme, por favor. O direito... Eu vou falar, em princípio, os direitos que estão valendo. Então, você que tem uma empregada doméstica, hoje, já está regulamentado, né, a jornada de 8 horas semanais, ou melhor, diárias, 44 horas semanais. E se essas horas, acho que não é esse, doutora, é um outro. É um outro anterior? Isso. Houve algum probleminha aí? Não. É que as pessoas estão visualizando o slide ou não? Estão visualizando o slide, então. Sim. Então, eu vou falar, em princípio terão que ter as 8 horas diárias, 44 horas semanais. O que ultrapassar essas horas deverão ser indenizadas em dias comuns, né, no percentual de 50% do valor da hora normal trabalhada. Se essas horas forem ultrapassadas em domingos e feriados, deverão ser indenizadas no percentual de 100%. Né? Temos que também verificar... Salário família já foi aprovado? Não, salário família né? não. O que está regulamentado é a jornada... Só a jornada, a hora extra? A hora extra, 50% e 100%. O salário mínimo, é importante comentar aqui, que deverá... pode variar de estado para estado, mas... não poderá ser menos que o mínimo, que hoje é R$678. E mesmo que o Estado tenha um piso estadual, o que vale é o salário mínimo nacional, né? Isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas já chegaram a me perguntar sobre isso, se o salário mínimo é o estadual, que alguns estados adotam, ou se é o salário mínimo nacional, e é o nacional. É o nacional que está valendo. Tá. O reconhecimento de eventuais convenções coletivas, né, e acordos, eu acho interessante ressaltar aqui que muitos trabalhadores nem sabem, doutora, o que é uma convenção coletiva. Eu vejo isso muito no meu escritório. E eu costumo dizer para os trabalhadores que é a Bíblia deles. Ali estavam parados todos os direitos, tudo que o empregador tem que fazer por eles. E não fazendo, incorrem multas. Né? Normalmente trabalho muito com as convenções dos sindicatos metalúrgicos. Né? Eu não sei como que está aí a convenção dos empregados domésticos. Mas, normalmente a convenção coletiva do metalúrgico varia de 1 a 3% do valor do salário normativo da categoria, que vai para o bolso do trabalhador, se o empregador não cumprir com os direitos trabalhistas. Então é importante, tanto o empregador quanto o empregado doméstico, ler muito bem essa convenção coletiva. Às vezes ele está pensando em demitir o trabalhador, mas está próximo de ter um dissídio. Isso vai incorrer. Onde ele consegue essa convenção coletiva? O próprio sindicato. Tem sindicatos que deixam acessíveis no site. Tem sindicatos que cobram por isso. Os trabalhadores que normalmente são sindicalizados, normalmente é fornecido gratuitamente. Os que não são, têm que pagar uma taxa por isso. E nós, trabalhadores, nos amparamos muito nessa convenção. Facilita as nossas vidas para realizar os nossos pedidos. Eu costumo trabalhar muito em cima da convenção coletiva. E o que já foi o que já está em vigor com relação às empregadas domésticas é isso? O que falta regulamentar é o fundo de garantia? Eu gostaria de frisar o descanso, né? Tem que ter a 1 hora. A empregada doméstica ela terá de descansar de 1 às 2 horas. Essa é a grande discussão, né? Essa é a grande polêmica, né? Das patroas. Jornadas superiores a 6 horas a empregada deverá descansar de 1 a 2 horas. Jornadas até 6 horas deverá descansar aí 15 minutos. Aí vem a seguinte pergunta, mas como eu vou controlar isso? A grande questão.
Então eu sugiro, eu recomendo um livro de pontos, né? Mas não adianta colocar lá, olha, eu entro às 9, saio às 18 todo dia. Isso vai caracterizar lá na frente fraude. Sim. Então, se o trabalhador entrou 7h58, anote lá, 7h58. Saiu às 17h02, anote 17h02. E assine, porque não adianta apresentar isso lá na justiça, porque não vai ter legitimidade. Entendi. Então, os direitos que já se encontram regulamentados seriam basicamente esse: a jornada de trabalho, né? A jornada 12 por 36 ainda está sendo discutida, graças ao sindicato das domésticas. Por isso que é importante termos um sindicato, porque eles levam essas questões, né? A questão do banco de horas também. Então, tem muitos direitos que ainda serão regulamentados. Não dá pra gente frisar aqui que vai acontecer. Então, por favor, não se apavorem. Né? Não fiquem sem dormir, porque o objetivo, eu acredito que é pro melhor sempre. É amparar, é equacionar, né? O direito das empregadas e dos patrões. Tá. Agradeço muito, doutora Ivete. Obrigada. A doutora Ivani vai falar para nós um pouquinho daqui a pouco sobre a PEC, sobre o que está ainda para ser regulamentado, o que consta da proposta de emenda constitucional em relação às empregadas domésticas. A doutora Ivete destacou bem as horas extras, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Já temos perguntas aqui de internauta falando sobre essa questão de hora extra. Eu acho que é o ponto mais crítico dessa PEC, é a questão de como controlar isso. Então eu acho que essa é uma questão bastante polêmica. Eu queria lançar já nessa parte do programa nosso momento cultural, que é a enquete da semana. Essa semana, na semana que passou, no nosso programa de estreia, nós falamos do enquete da aposentadoria. Você é a favor ou contra a idade mínima da aposentadoria? Senhores, eu me surpreendi com o resultado da enquete. 60% dos participantes votaram a favor de se colocar uma idade mínima na aposentadoria e 40% votaram contra a questão da idade mínima. Olha que interessante, eu achei que as pessoas fossem votar contra a questão da idade mínima, mas não, 60% votou a favor de se haver uma idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. E a enquete da semana, que é a pergunta: você é contra ou a favor haver hora extra? Essa questão da hora extra que já foi aprovado, que já está em vigor com relação às empregadas domésticas que trabalham dentro de casa, né? Como é que você controla isso? Como que você vai controlar essa hora extra? Então, você é a favor ou contra essa hora extra no contrato de trabalho da empregada doméstica? Vamos colocar um videozinho para vocês assistirem aí. Jacira, vem cá. Oi. Tá sabendo da história da PEC das empregadas? Ah, sim. O que você está achando? Vai melhorar a sua vida? Vai ficar igual? O que você acha? Trabalhei na casa do casal há 30 e poucos anos da minha vida e eu ficava de 8 horas a hora que eu entrava e ia até 10 horas da noite. Ia servir o jantar 9 horas, 10 horas eu acabava de arrumar a cozinha e ia dormir. Aqui o bairro de Moema, em São Paulo, é um dos bairros que reúne uma das maiores concentrações de empregadas domésticas por metro quadrado, né? Assim, junto com outros bairros de classe média de São Paulo, como Higienópolis ou Pinheiros, né? Ela tá lá vendo a novela, que não sei o quê, o casal, o pessoal jantou e tal. Aí depois da novela ela vem, ela arruma a cozinha. Vai ter que contar essa hora que ela arrumou a cozinha, né? Como é que vai ser feita essa dinâmica? Na prática são trabalhadores, como qualquer outro trabalhador, cujo padrão civilizatório na nossa sociedade já garantiu um conjunto de direitos e um conjunto de responsabilidades por quem contrata. Infelizmente, 88 não deu a esses trabalhadores esse direito. Estamos fazendo com um atraso.
apesar de termos feito no século XIX a libertação dos escravos, nós não o concluímos, porque esses trabalhadores negros vieram para o mercado de trabalho, como qualquer outro trabalhador, e não tinham um direito básico. Para mim chegou muito tarde, mas realmente quem está começando agora vai ter o direito que qualquer um trabalhador tem, que a gente não tinha. Vocês estão há quanto tempo juntas? 18 anos. 18 anos? Foi suave esse tempo todo? É? Já é um mercado muito informal. A família considerando que aquela trabalhadora faz parte quase que do mobiliário daquela casa. Então, se aqui em São Paulo a empregada doméstica ela já tem os seus ganhos mais ou menos praticamente já adquiridos, no Norte e Nordeste não é assim. É quase escravo, porque eu conheci pessoas que mantêm empregado trabalhando dia e noite. Então nós estamos fazendo uma etapa fundamental de justiça. A senhora não exige, mas a maioria dos patrões exige. Exige o quê? Exige que trabalhe, que dê janta, entendeu? Tem muitas empregadas aí que trabalham, chega segunda e sai sexta, ou sábado. Ainda nós temos essa cultura no nosso meio e uma parte da sociedade acha que pagar esses direitos é, na verdade, um dispêndio que aquele serviço não mereceria. Eu não tenho nada contra, porque na verdade praticamente tudo que foi estabelecido eu já fazia. Mas você acha que essa legislação te ajuda no contexto desse acerto, ou ela mais confunde do que ajuda? Para mim não, porque eu já tive empresa. Então eu saberia fazer isso aí. Mas eu tenho conversado com pessoas cultas, que não sei o que, está todo mundo baratinado. Acho que as famílias precisarão ter mais suporte, mais orientação para aprender a fazer esse tipo de contratação. Ontem minha nora veio aqui e falou que como é que vai fazer, como é que vão fazer o cálculo da hora que vai sair, da hora que vai assinar o ponto. Diante da necessidade, você faz, aprende e depois vê que é perfeitamente possível realizar. É importante que o Estado facilite a vida do cidadão, ou seja, simplifique a forma de fazer o recolhimento. Você quer alguma coisa nova de mim com essa técnica? Não. O povo é o fundo de garantia, FGTS, essas coisas todas, né? Mas você trabalha uma vez por semana. Isso não, também... eu não. Eu não tenho esse direito, nem vou exigir. Mas a pessoa que trabalha de segunda a sexta, eu acho que sim. Normal. 8 horas, é para trabalhar 8 horas, 8 horas. Esse trabalho da trabalhadora mensalista, dedicada a uma única família, tende a diminuir, e esse trabalho passa a ser um trabalho diário, muitas vezes horista, pessoas que fazem esse tipo de trabalho e recebem por hora. Falando da PEC, esse vídeo é muito legal, né? Porque coloca a patroa e coloca a empregada fazendo as perguntas e o patrão também fazendo perguntas e um intermediário respondendo a essas questões todas. Então, a nossa enquete já está no ar. Votem, mandem as suas respostas. Você é contra ou a favor das horas extras na lei da empregada doméstica que já foi aprovada e que já está em vigor? A doutora Ivani Bramante vai falar para a gente um pouquinho sobre o que ainda se encontra na PEC, que ainda não foi aprovado, para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que ainda não está em vigor. Pois não, doutora Ivani, pode falar. Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão assistindo. É muito importante falar sobre a PEC da doméstica, porque nós temos muitas novidades que foram acrescentadas. O Brasil ele está comprometido com uma agenda de trabalho decente, com a Organização Internacional do Trabalho, e nós, aqui no Brasil, ratificamos a Convenção 182, que trata da doméstica, e foi por conta disso que nós elaboramos essa emenda constitucional, trazendo mais direitos para a doméstica, porque, afinal de contas, é uma classe de trabalhadores que era tratado diferente do trabalhador comum, né? Então, o que os domésticos tinham antigamente, o que foi acrescentado e o que será ainda regulamentado? Os domésticos já tinham o direito ao salário mínimo, né? A irredutibilidade de salário, ou seja, a doméstica não pode sofrer desconto dos seus salários que não estejam previstos em lei,
13º salário, o descanso semanal remunerado, não precisa ser necessariamente ao domingo, mas preferencialmente aos domingos. Então, a empregada tem o direito de, no final da semana, ter 24 horas de repouso, férias, e aí há uma discussão se são 20 dias de férias ou 30 dias. A lei da doméstica fala em 20 dias corrido e, no final das contas, dá 30 dias igualzinho do trabalhador comum. A licença gestante, que também foi uma novidade da Constituição Federal, então a empregada doméstica grávida, ela tem o direito de descansar e ter os benefícios previdenciários, né, da licença gestante. O aviso prévio proporcional, e não havia regulamentação do aviso prévio proporcional, mas hoje há uma lei do aviso prévio proporcional. Então, desde já, as domésticas têm, a cada ano trabalhado, se elas forem despedidas, elas têm direito a um aviso prévio de 30 dias. E mais 3 dias por ano trabalhado, né? Que é o aviso prévio proporcional. E o direito à aposentadoria, evidentemente, desde que ela seja segurada e ela contribua com a Previdência Social. É muito comum, a doméstica trabalha muito tempo e às vezes o empregador não recolhe os benefícios previdenciários e ela não sabe disso. E quando ela vai até o INSS buscar um benefício previdenciário ou mesmo uma licença gestante, ela fica surpresa porque não estão feitas as contribuições. E a doméstica tem uma particularidade, se o empregador não recolher em dia, recolher na data certinha, se recolher atrasado, o INSS já nega. Não conta para carência, né? O que é injusto e não conta para carência, e aí é necessário entrar com uma ação trabalhista, uma ação previdenciária para regularizar a situação dessa doméstica. Então, esses eram os direitos que ela já tinha antes da emenda constitucional. O que a emenda constitucional trouxe de novidade para a doméstica? Trouxe a garantia de um salário nunca inferior ao mínimo, e aqui a doutora Ivete afirmou que o mínimo é o mínimo nacional, mas existem divergências. Há quem afirme que aplica-se à doméstica o piso estadual, porque o piso estadual ele é melhor. E nós temos uma regra de direito do trabalho que aplica a norma do direito da norma mais favorável. Né? Então, muitas pessoas entendem que deva aplicar o salário mínimo estadual, o piso estadual. A proteção do salário da forma da lei, ou seja, a doméstica não pode ter penhorado os seus salários, né? Ela não pode sofrer descontos indevidos. Também a duração do trabalho, 8 horas diárias e 44 semanais. E aqui é que é o ponto alto da discussão. Né? Todo mundo fala, olha, mas eu posso contratar minha doméstica por 6 horas diárias e pedir para que ela também trabalhe aos sábados? Olha, é só multiplicar 6, se ela trabalha de segunda a sexta, dá 5 dias. Se vai trabalhar no sábado, multiplica por 6, ainda está dentro da jornada. O problema o maior problema são as domésticas que moram né, no local do trabalho, e há uma confusão entre local de trabalho e residência. Sim. E também as cuidadoras de idosos e as babás que dormem no trabalho. Sim. E aí as patroas estão desesperadas, mas eu vou pagar 24 horas de trabalho, eu vou pagar 8 horas normais e o restante tudo em hora extra. Essa que é a preocupação maior, né? E o Congresso vem se empenhando para tentar regulamentar essa situação. Neste caso, existem aconselhamentos de fazer jornada 12 por 36 e contratar 2 para fazer o revezamento. Chamam de folguistas, né? E aí quando uma vai folgar, aí contrata uma temporária só para folga. Entendi. E aí não precisa ser registrada. Então, a jornada 12 por 36 vem atendendo a contento essas dificuldades do empregador doméstico, né? Tá. Fala-se também em 4 empregados de 6 horas, né? Fala-se também turnos fixos de 8 horas. De qualquer forma, a empregada pode trabalhar 8 horas diárias e desde que elas não ultrapassem 44 semanais. E o que nós podemos é deixar que a empregada trabalhe 10 horas num dia e, portanto, ela pode fazer no máximo 2 horas extras por dia, desde que ela compense isso em descanso na mesma semana, um outro dia qualquer. Então, se a empregada doméstica trabalha 10 horas hoje,
amanhã ela sai 2 horas mais cedo, ou ela pode sair, mas dentro do módulo da semana ela sai 2 horas mais cedo. Então é possível fazer uma espécie de banco de horas com a doméstica, ela trabalhar e até trabalhar até o máximo de 10 horas. Então se ela trabalhar 3 dias seguidos, 10 horas, 10 horas, 10 horas. Aí, nos dias subsequentes, ela tem que descansar 2, mais 2, mais 2. Tá. Né? E se ela trabalhar, por exemplo, muita gente está fazendo isso. Para não dar a hora de almoço, Certo. trabalha das 8 às 4, porque, na verdade, a patroa não tem como controlar A jornada. essa hora de está descanso. em casa, né? Não está em casa, trabalha do dia inteiro fora. Como é que ela vai controlar o livro de ponto? Porque, às vezes, a empregada chega, a patroa já saiu. Muitas vezes a empregada ela não tem nem noção de como é que marca o ponto. Tem muitas empregadas que não sabem marcar o ponto, não é isso? Exatamente. Quando se mora e você pode sair às 4, por exemplo, entre as 8, sai às 4 para compensar essa 1 hora de almoço que a gente não tem como controlar? Se a jornada é até 6 horas, ela pode fazer só 15 minutos de almoço. Mas se a jornada ultrapassar 6 horas, ela necessariamente deverá gozar o intervalo para refeição e descanso de 1 até 2. Até 2. Vejam, de 1 até 2. Por quê? Muitos empregadores contratam para trabalhar 8 horas, sendo que a empregada trabalha 4 horas de manhã, faz um intervalo de almoço de mais 4 e trabalha mais 4. Não pode. Por que não pode? Porque a hora do almoço não pode ultrapassar de 2 horas. Porque essa empregada ela estará à disposição do empregador 12 horas e ela não consegue ter a sua vida social, estudar e fazer outra coisa. Então, o horário de almoço não pode ultrapassar as 2 horas. Isso é aquilo que nós chamamos de dupla pegada. Entra de manhã, tem um horário de almoço muito grande e depois trabalha à noite também. Então, ela praticamente fica à disposição do empregador quase o dia todo. Aí vai caracterizar as horas. Exatamente. Aí, na Justiça do Trabalho, aí é fácil descaracterizar isso, né? Então, a empregada, eu sugiro, né, que converse com a empregada. Se for prédio de condomínio, ela poderá assinalar ponto lá na portaria do prédio. É mais fácil de controlar, fácil de controlar. E o ideal seria ela sair de casa na hora do almoço para caracterizar que ela não está fazendo hora. Vá passear na hora do almoço, vá dependendo do local de morar, vai dar uma volta na rua, é bom fazer uma caminhada, vai na praça, faz até bem para a saúde, né? Vai tomar um sol para não ficar com falta de vitamina D. Agora, o Congresso regulamentar tudo isso, fala-se inclusive em dar meia hora de almoço e deixar ela sair meia hora mais cedo à tarde. Sim. É válido. Nem é possível fazer só meia hora de almoço, mas o Congresso vem. É o âmbito familiar, ele é sui generis, né? Ele é muito específico, não tem como você criar regras iguais. A empregada ela fica sozinha em casa, a patroa não tem como controlar a jornada. Não tem. E a legislação diz que quando tem mais de 10 empregados, tem que ter cartão de ponto. Se o empregador não é empresa e ainda tem um empregado, tecnicamente nem tem obrigação de ter um livro de ponto. E com que fica o ônus da prova de provar que fez hora extra ou não fez hora extra? Né? A gente já tem a pergunta aqui dos nossos internautas, que é justamente nesse ponto. A Maralia de Santo André está perguntando: quem já tem empregada ou vai contratar agora, precisará fazer um contrato de trabalho e adotar o livro de ponto? Eu recomendo que faça. Não está dizendo que é obrigatório. Não existe a palavra obrigatória, né, doutora? Mas como faremos para controlar? É realmente fazendo esse livro de ponto. Ela pode comprar isso na papelaria e marcando todos os dias um caderno. E veja que a empregada assine, né, doutora? Porque não adianta ter lá a marcação das horas e não ter a assinatura. Tem que ter a documentação, né? Tem. E o contrato também é uma coisa muito simples, nada complexo. A lei vai valer daqui para frente, né? Isso que fique bem esclarecido. Então, a patroa que já tem a empregada e que nunca adotou um livro de ponto, ela pode adotar o livro de ponto daqui para frente e essas horas extras não serão devidas nesse contrato retroativo, né? Não são retribuídas.
O contrato de trabalho basta um registro na carteira profissional. Né? Não precisa fazer necessariamente um contrato. Mas é bom fazer um contrato escrito, pode ser uma folha feita no computador, né? Que está contratando aquela pessoa, coloca os dados da pessoa, coloca a jornada que ela vai trabalhar, o salário, né? São as condições básicas. Sim. Porque o resto está na lei, né? Está na lei. E fazer com que ela assine, e de preferência que tenha 2 testemunhas, né? Sim. E Fica mais... Isso. E registrar em carteira profissional. O registro é simples, né? Na carteira profissional. Coloca, é sempre pessoa física que contrata, então coloca o nome da patroa, né? Da mulher, da esposa, do marido que está contratando. Pode ser à mão mesmo ali, faz ali, coloca o salário dela, a data da contratação. E toda vez que a empregada usa férias, lança na carteira profissional, lá na anotação, lá no final, que gozou férias do período de tanto a tanto. Quando for pagar as férias, fazer um recibinho. Tem um bloquinho de... Na papelaria, um bloquinho específico de pagamento para empregada doméstica. Exatamente. Então você pode comprar, porque ele vem com as especificações FGTS, INSS, desconto de férias, 13º, já vem tudo específico nesse formulário, nesse recibo, que eu acho que fica interessante, porque ele faz com carbono, a empregada fica com uma cópia e você fica com a outra cópia, se assegurando. E não esquecer de pagar, né? o INSS, o carnezinho do INSS. O código é o 1.600, tá? O código é 1.600 da empregada doméstica. A contribuição, ela é 12% do empregador doméstico e 8% da empregada doméstica, que você pode descontar, inclusive, isso da empregada doméstica. Adriana, eu queria fazer uma advertência que a legislação proíbe o trabalho doméstico para menores. Ah, sim. Então, nós sabemos bem explícito no Brasil, empregados domésticos menores, mas há legislação a respeito do tema, que não é possível o empregado doméstico menor. De 18 anos, né? Mesmo a Constituição estabelecendo que é possível o trabalho a partir dos 16 anos, na categoria do empregado doméstico só é possível contratar a partir dos 18 anos. Até porque, se a empregada dorme no emprego, tudo trabalho noturno, sim. Eu advirto que contratem pessoas com maiores de 18 anos, né? Sabe que tem empregado doméstico babá e tudo mais, que é menor de idade, né? Ter esse cuidado. Tem uma pergunta aqui da Cíntia, de São Bernardo. Cíntia, obrigada pela sua participação, viu? Também a Mara Lia, que nos escreveu, também obrigada pela sua participação. A Cíntia está fazendo uma pergunta interessante. Se a empregada ou a babá viajar com a família, isso implicará pagamento de horas extras? Que a gente vê muitas empregadas, as babás, viajando com a família, né? E como é que fica essa situação dessas babás? Eu entendo que deverá pagar sim, porque ela está à disposição, né? Ela está prestando o trabalho dela ali. Eu entendo. Mas como que fica na prática isso? Fica impraticável, né? O certo seria ela contratar uma outra babá, talvez, que fizesse só esse trabalho, ou paga uma extra. Ela estar viajando não significa que ela estará trabalhando 24 horas por dia. A Maia significa assim. Ela viu, doutor? Não, eu penso que não, porque veja só, nós julgamos o processo sobre doméstico inteiro lá no tribunal, né? E eu vou dar um exemplo a vocês. Nós temos muitos processos de porteiro que trabalha na portaria de condomínios e que também mora. Né? Ele é porteiro zelador e ele mora no prédio de condomínio. Tem até uma súmula já do TST no sentido de que o fato do porteiro e zelador morar no prédio onde ele trabalha não significa necessariamente que ele trabalha 24 horas por dia. Então há uma... ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia. Já há uma contemporização do tribunal nesse sentido. Nós temos uma outra súmula, que é a súmula 96, que trata do marítimo. O marítimo, ele trabalha embarcado em alto mar dentro do navio. E não significa que ele está 24 horas trabalhando. E a jornada dele pela CLT é de 0 a 24 horas. Né? Então, há uma presunção de que as pessoas não trabalhem 24 horas por dia. Evidentemente que vai depender de prova,
do caso concreto, a empregada conseguir provar, a patroa conseguir provar que ela não trabalhava, né? Tudo isso. Principalmente quando dorme no emprego, presume-se que dorme e não que fica acordado. Se tiver que provar que levantou e que fez algum trabalho eventual, tem que pagar hora extra por isso. Exatamente, aí sim, então tudo vai depender do caso concreto, da prova. Então a patroa vai ter que anotar toda vez que a criança chorar, que a babá chorar. Exatamente. A babá chorou no meio da noite, prestem atenção, patroas. A criança chorou no meio da noite, vai lá, morrendo de sono, a babá vai lá cuidar do bebê, mas você tem que anotar no livro de ponto que levantou às 2 da manhã. Olha só, o Congresso já está discutindo a possibilidade de jornada 12/36, já está discutindo a possibilidade de meia hora de almoço e sair meia hora mais cedo. Então já existem várias propostas de regulamentação para levar em consideração para melhorar isso, as peculiaridades desse contrato. Muito bem. A Regiane de Santos está perguntando, obrigada Regiane pela sua participação, quais as novas leis que estão sendo analisadas para aprovar ainda este ano? Vão aprovar este ano ou ainda não tem previsão de aprovação? Olha, estão discutindo. Não sei se sai... É muito polêmico, né? É muito polêmico. Veja só, está enroscado, vamos dizer assim, no fundo de garantia. Né? O fundo de garantia hoje, 8% em cima do salário, e quando despede, 40% de multa. O Congresso está discutindo a possibilidade do empregador pagar 14% ao mês, que já fica embutido o valor da multa. Então, quando a empregada for mandada embora, não é necessário pagar a multa. Mas veja, vai encarecer muito para o empregador doméstico. O empregador doméstico não tem atividade econômica. Vai ficar mais caro que o empregador comum. É verdade. E aí houve a polêmica. Puxa, mas nós vamos causar muito desemprego. Se ficar muito caro esse trabalho, vai causar desemprego. Mas já causou desemprego, já estou um boom enorme no desemprego. A questão da hora extra também causou desemprego, porque quem tem empregada que trabalha, dorme em casa, né? Então, o Congresso está tentando achar saídas, vamos dizer, né? Então, o que é que falta regulamentar, para todos saberem, né? O fundo de garantia, que está em suspense, não se sabe... E está em discussão a questão dos 11%, né? Também. Porque é 8%, igual o empregado comum. Certo. E agora está em discussão de se paga 11%, porque embute os 40%. Fala assim até 14%, não só 11%. Por mês. Então já aumentou. O seguro-desemprego também ainda não está regulamentado, mas isso é a cargo do governo. Né? Então não vai sair do bolso do empregador. Fala-se em 3 parcelas também. E fala-se em três parcelas e não em 6 parcelas como é hoje, né? Mas no caso do empregador mandar embora, ele não vai ter que pagar os 40% da multa, isso já fica embutido nesse valor que ele paga mensal. Eu acho que não vai passar. Né? Eu acho que não passa nesse... Não dá para... Vai ficar muito pesado. Definir isso agora. É porque o Congresso tem que ter o cuidado de não causar mais desemprego do que já se sinaliza, né? Nós temos também o adicional noturno. Por enquanto, o adicional noturno para o trabalhador comum, né? A jornada é das 22 às 5 da manhã, ou seja, das 10 às 5 da manhã, considerada hora noturna. Aí fala-se, na mesma hora noturna, das 10 às 5, mas fala-se, para o trabalhador comum, 52 minutos. Uma hora é contado, 52 minutos já vale uma hora. Para o doméstico, não. É uma hora mesmo, é 60 minutos. Das 8 às 9, isso. Estuda-se um percentual diferente, né, de 20%, menos que 20%. O salário família também é a cargo do empregador, é um benefício previdenciário, então basta fazer um adendo lá. É só a cargo do empregador, mas quem paga o benefício... Sim, mas tem que fazer a lei previdenciária, né? Tem que prever o custeio, e tem que editar a lei aí previdenciária para verificar a questão do seguro-desemprego e o salário família. A licença gestante, ela já é auto-aplicável, né? Já está valendo. O auxílio creche... muita gente pergunta, não, mas eu vou ter que pagar creche para minha empregada doméstica que tem filho? Né? Não é nada disso. Né? O auxílio creche é a creche mantida também pelo governo. A Constituição Federal assegura a creche para crianças até 6 anos, mas também é a cargo do governo. O que acontece? O empregador paga um percentual em cima da folha de salário para manutenção
das creches. Então, também é um benefício previdenciário. Não é a patroa que tem que pagar a creche. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o meu filho não vai na creche, eu não tenho como mandar meu filho na creche, como é que eu vou pagar a creche para o filho da empregada? É um benefício também governamental. É um benefício assistencial. Isso, é um benefício assistencial. Então, vejam, seguro-desemprego, salário, família, auxílio, creche é a cargo do governo. É o governo que tem, o município, que tem que criar creches para essas trabalhadoras, né? E o que mais aqui pega também é o seguro contra acidentes de trabalho, né? Vejam, quando houver acidente de trabalho, né, a empregada escorrega, cai, lavando o banheiro, bate a cabeça, quebra a perna, vai ficar afastada pela Previdência Social. E há um temor muito grande na área por conta das indenizações de acidente de trabalho. Isso daqui tá na verdade, previdenciariamente falando, ela não tem prejuízo nenhum, porque ela vai ter os benefícios previdenciários, só que de natureza não acidentária, de natureza previdenciária. Exatamente. E aí o que pega é justamente a estabilidade dos 12 meses, que no caso dessa empregada doméstica, se ela se acidentar e tiver benefício acidentário, vai haver a estabilidade de 12 meses, a pessoa você ficar na sua casa com alguém, é a mesma coisa que a empresa, né? Ficar com alguém que não tem mais já uma dificuldade quando a empregada fica grávida e se afasta, né? E o empregador tem que contratar outra no lugar, não é isso? Mas ela está afastada a cargo da Previdência, né? Agora, no acidente de trabalho, às vezes ela volta e às vezes ela não volta capacitada para desempenhar as mesmas funções. E como é que vai haver adaptação ou readaptação em função compatível? Imagina uma empregada que, por exemplo, não pode mais lavar roupa, passar roupa por causa da coluna, não pode mais ficar em pé. Na empresa, a gente acaba readaptando esse trabalhador, né? Colocando em função compatível. Mas dentro do lar... Como é que você vai fazer? Não tem como fazer a compatibilidade. Doutora Ivete, tem uma pergunta aqui para você. Carlos Eduardo Morassi, de Santo André. Boa noite, Carlos Eduardo. Um prazer. Obrigada por participar do nosso programa. Devo registrar apenas após os 3 meses de experiência ou logo na primeira semana? Obrigada. Deve registrar logo na primeira semana. No contrato de experiência. Sim, porque ele vai ganhar... Há uma divergência se cabe ou não um contrato de experiência na doméstica. Trabalho doméstico. Deve registrar desde o primeiro dia. E a licença, o mesmo Carlos Morassi também faz outra pergunta. A licença gestante de doméstica de 4 a 6 meses, de 4 ou de 6 meses? Olha só, a licença gestante de 6 meses é uma lei que chama-se Lei Cidadã. Ou empresa cidadã, ela é para empresa cidadã. É facultativo. Se a empresa dá 6 meses de licença gestante, ela tem benefícios fiscais. Então, a licença gestante é aquela que está na Constituição de 120 dias. Né? É aquela que é a licença gestante. Tá certo? E é o que paga, na verdade, é a licença gestante da trabalhista de 120 dias e que vai receber o benefício da Previdência Social, que é o salário maternidade. 6 meses é facultativo. É facultativo. E é para empresa. Né? Por enquanto, não para doméstica. Tem uma outra pergunta aqui do Geraldo de Santo Amaro. Boa noite, Geraldo. Obrigada pela sua participação. A família pode descontar as despesas que tem com comida, produtos de higiene e telefonemas dos empregados? Não pode. Dúvida bem interessante. Não, somente os telefonemas pode, né, doutora? Mas ainda é... Não, telefone particular pode. Mas as despesas para alimentação... Não pode. Higiene, não pode. Tem uma lei específica, que é uma lei anterior, porque assim... Nós tínhamos, a CLT não cuidava da doméstica. Aí veio a lei doméstica em 72. Em seguida foi editada uma outra lei, ampliando os direitos da doméstica, conferindo a ela o afastamento por licença maternidade. E essa lei também vem e diz que não é possível descontar a alimentação, cobrar, se ela dorme no trabalho, cobrar, né, pelo quarto que ela ocupa, e até mesmo já me perguntaram, posso descontar o sabonete, o desodorante não que ela usa? Não pode descontar, não é passivo de desconto.
A Nana Elisa, de São Paulo, na verdade a pergunta dela acho que já foi respondida, mas eu vou fazer porque ela ligou, escreveu para nós, né? Se a babá ou cuidador dormir na casa, que pagamentos extras isso implicará? Porque como que ele vai fazer a conta das horas extras? É a hora extra se ele levantar à noite ou é a hora extra por dormir no trabalho? Acho que essa é a nossa grande dificuldade. É a grande dificuldade. A nossa polêmica. Porque ele dorme ou ele está, né, trabalhando? Porque se ele dorme, de repente ele está também à disposição do empregador. Porque a qualquer momento, olha, preciso de você agora. Ali no quarto ao lado, ele não está na casa dele, ele está no quarto ao lado à disposição do empregador. Eu acho o seguinte, né? se a empregada ela tem os seus próprios aposentos, chegou aquele horário, ela deve se retirar para os seus aposentos. Então aí me diz assim, mas ela nem pode sentar comigo assistir televisão, eu não posso nem falar, me pega um copo d'água. Agora não pode. Agora você levanta da minha novelinha. Eu acho que agora é a patroa que levanta para buscar o seu próprio copo d'água e ainda oferece para empregada. Não, você quer um copo d'água também? Vai chegar o dia que vai chegar em casa, a empregada está lá, trocando o botãozinho da... tem umas coisas assim que a gente leva em consideração. Uma pessoa falou assim para mim, olha, a minha empregada, eu chegava para almoçar e ela estava lá trabalhando. Eu cheguei lá, ela estava assistindo televisão com a babá e pior, comendo todo o meu pote de sorvete que eu tinha na geladeira. E não pode descontar a comida do empregado. E eu não pude falar nada porque ela estava na hora do almoço, eu não posso cobrar. Mas é muito engraçada essas questões, né? Mas nós temos que mudar a cultura, né? Porque a empregada doméstica, trabalho tanto quanto qualquer outro trabalho. É um ser humano como outro qualquer, né? Que tem a família também, né? Nós não vimos é só o a família vídeo da empregada. Que fala assim, olha, nós tratávamos a empregada doméstica como se fosse uma peça da mobília, né? Você acha que não é isso? Da empregada doméstica é uma pessoa qualquer, ela merece também. Faz parte até, às vezes, da nossa família, né? É complicado aplicar todas essas regras. Não podemos ser ferozes, não podemos. A gente dá roupa, dá o que pode, ajuda como pode, né? As patroas geralmente ajudam como podem, fazem de tudo, né? Os alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo, parabenizamos o programa, isso nos ajuda muito. Alisson, Cláudia, Melissa, show de bola. Obrigada a vocês. Meus alunos da Direito de São Bernardo, alunos aqui da professora Ivani Bramante. Obrigada pela sua participação. E a última pergunta, porque o nosso tempo já esgotou, as perguntas estão bombando, só temos mais 3 minutos. A última pergunta, assim, para responder rápido. Ivete, o patrão obrigado a pagar a condução da doméstica? Grato. É o Vale Transporte. É Icléia de Santo André. Obrigada, Icléia, pela sua participação. Sim, é obrigada a pagar o Vale Transporte. Pode né? ser descontado 6%, né? Sim. Do seu olerite. Uhum. Mas ele pode pagar, né? Pode. Tem que pagar. Tem que pagar. Pessoal, muito obrigada pela participação. Agradeço muito. Hoje o programa obrigada foi bem dinâmico, com muitas perguntas, muitas dúvidas. O programa Direito.com aqui bombando, muitas perguntas que não dá mais para responder, infelizmente, em razão do nosso tempo. Participem do nosso enquete no Facebook Direito Com. A pergunta, você é a favor ou contra as horas extras da empregada doméstica? Você tem a semana inteira para poder votar. Acessem depois o programa, se você não teve tempo de assistir, no www.uptv.com.br. Quero agradecer a doutora Ivete pela sua participação, muito obrigada. Se você quiser dar os seus contatos, fique à vontade. Obrigada. Quem quiser mandar perguntas, eu puder responder, né? Porque diante de tanta polêmica, precisamos esperar a regulamentação, né, da nova lei. Me encontram no Facebook, Ivete Cisi, né? E também o meu e-mail, ivetecisi, CISI, @gmail.com. Obrigada, doutora Ivani, obrigada pela sua participação. É uma honra tê-la aqui no nosso programa. Eu estou também aberta aqui a responder as questões que me enviarem. Eu sou professora, né, todos sabem, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu também tenho um Facebook. Eu sou desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho. E vocês facilmente acham também o meu e-mail lá no próprio tribunal.
E eu fico à disposição. Agradeço muito. E agradeço também aos telespectadores aí pelo prestígio a este programa. Os internautas todos que participaram do nosso programa, os que vieram ao vivo, Dr. Fábio, doutora Simone, obrigada pela participação, a Fabiana Moraes também pela sua participação, a Cristiane, o Guilherme, a Liliana Gonçalves da Up TV, que nos deu essa oportunidade, né, de levar. Obrigada pela sua confiança, interatividade e informação aqui na Up TV. Bramante Processos Previdenciários, Up Vision Salon e Spa, Fera Brasil, empresas especializadas, né, empresas aí que fazem a parceria com o nosso programa. Toda segunda-feira, às 21 horas, aqui na Up TV. Agradeço muito a participação de todos. E como sempre, ao final do programa, eu falo uma frase, vai aí a frase da semana. Destino une e separa as pessoas, mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer pessoas que por algum motivo um dia nos fizeram felizes. Chega um momento da vida que a gente sabe quem é importante para nós, quem nunca foi, quem não é mais e quem o será sempre. Obrigada pela participação, boa semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. De maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a Up TV. E a Up TV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à Up TV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A Up TV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, tendo o conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a Up TV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a Up TV chegando aos 4 cantos do mundo. Up TV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a Up TV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na Up TV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a Up TV, a TV sem fronteiras.